agora nós estudamos toda a parte interna do Segundo Reinado, a política interna, a questão econômica, a questão da mão de obra. Agora nós vamos entender a relação do Brasil com seus vizinhos durante o período do Império. Bora lá ver? Então, quando a gente pensa em política externa do Segundo Reinado, existem dois grandes focos que a gente precisa arrumar aqui. Primeiro ponto, a relação do Brasil com a Inglaterra. E aí você vai me dizer, Nicolás, mas a relação era tão boa, a relação entre Brasil e Inglaterra era de BFFs, a relação era uma relação tão próxima. Tinha sido mais. Digamos que durante a primeira parte do Segundo Reinado, houve dois elementos que colocaram essa relação numa situação meio constrangedora, assim, entre Brasil e Inglaterra. Começaram a rolar umas pequenas tretinhas na TL, principalmente por dois motivos. A questão abolicionista. Lembra? As pressões inglesas para abolir o tráfico de escravos, enquanto o Brasil respondia já a mãe e ia levando com a barriga. E o ponto e o ápice disso se deu com a tarifa Alves Branco, quando o Brasil quebra da Inglaterra a vantagem, tira da Inglaterra os privilégios comerciais. Todas essas tensões carregadas lá do início do Segundo Reinado vão se manifestar entre 1862 1862 e 1864. Não é um conflito formal, mas entre 1862 e 1864 rolou uma discussão legal entre Brasil e Inglaterra que a gente vai chamar de questão Christie. Só para você saber, Christie é o nome do ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, certo? E o ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, digamos que era daqueles caras bem, eu se acho, eu posso, eu faço, eu digo, eu sou inglês, o que eu falar é lei, eu mando prender, eu mando soltar. Isso não é uma relação assim exatamente diplomática. Isso não é o que se espera de um chefe de diplomacia. Pois bem, esse era o Christie. E a questão Christie foi justamente um conflito diplomático entre Brasil e Inglaterra. Então, foi um conflito diplomático. Esse conflito diplomático colocou, então, o Brasil numa condição de rota de colisão com a nossa antiga BFF. Brasil e Inglaterra tiveram uma discussão, no mínimo, curiosa. Sabe aquela briga que você tem com um amigo seu de longa data, aquele amigo que sempre foi próximo, e de repente você briga por um motivo profundamente imbecil? E você acaba de ficar, mano, mas por que eu tava brigando mesmo? Então, essa briga entre Brasil e Inglaterra é mais ou menos esse tipo de briga. É uma briga tosca, é uma briga idiota, é uma briga que não tinha fundamento de acontecer. Porém, aconteceu. E a situação se dá com dois elementos avulsos que não têm ligação um com o outro, certo? E que acabaram colocando a relação entre Brasil e Inglaterra num freezer completo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Primeiro ponto. Havia um navio inglês que estava navegando pela região sul do Brasil quando o navio afundou e a carga foi roubada. Então, primeiro problema foi a carga roubada de um navio inglês. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas o que isso causou? Na verdade, se você reparar, eu construí a frase na voz passiva. A carga foi roubada. A gente não sabe o que aconteceu. A gente sabe que o navio afundou e alguém roubou a carga. Só que ninguém sabe o que aconteceu e o governo brasileiro estava investigando o que aconteceu. Mas aí apareceu nosso diplomata da mão de ferro chamado Christie e chegou dando uma de gostoso e dizendo que o Brasil não tinha condições de investigar, que a culpa com certeza era do Brasil e que aquele que é culpado não pode se auto-investigar. Portanto, que as investigações caberiam à Inglaterra e que o Brasil deveria pagar pela carga. O Brasil deveria indenizar a Inglaterra pelo prejuízo. Pera, você percebe que esse cara está doidão? Você percebe que aquilo que o Christie está dizendo não tem pé nem cabeça, não tem fundamento? Pois bem,
Christie pressiona Dom Pedro a pagar a indenização e deixar a Inglaterra investigar. E Dom Pedro simpaticamente responde: não, eu estou investigando. Por que você vai se meter aqui? A investigação é minha, o navio está no meu território. O Christie começa a mudar a sua visão em relação a Dom Pedro. Mas o ápice, o grande finale da questão Christie se dá por um motivo ainda mais imbecil. Quer ver? 3 marinheiros ingleses estavam no Rio de Janeiro na sua primeira noite de folga após alguns dias de navegação. Esses 3 marinheiros ingleses foram a um bar, tomaram tudo que tinham direito e tomaram mais um pouco e saíram fazendo um monte de confusão na rua. Mas fizeram confusão, brigaram, gritaram, bêbado fazendo arruaça e foram presos. Até aí não aparenta ter nada demais, certo? Então o segundo motivo foram marinheiros ingleses presos especificamente no Rio de Janeiro. Nicolás, mas qual é o problema? Até agora nenhum. O problema que vai causar quem é? O próprio Christie. O Christie mandou uma carta extremamente desaforada para Dom Pedro II, dizendo que era um absurdo esse tratamento que os súditos da rainha estavam tendo, onde já se viu o Brasil prender 3 súditos fiéis, 3 cidadãos de bem ingleses, que o Brasil deveria imediatamente soltar os marinheiros e prender o policial. Como assim o policial desafia a autoridade inglesa? Oi? Você percebe que o Christie está doidaço? Você percebe que não tem pé nem cabeça o que o Christie está fazendo? Você percebe que a briga não é por nada disso. Não pode ser pela carga, não pode ser pelos marinheiros. A questão é que Dom Pedro bancou, Dom Pedro peitou a Inglaterra. E isso é uma coisa para você perceber. Dom Pedro vai peitar a Inglaterra agora porque ele pode fazer isso. Primeiro porque a Inglaterra já acabou com o tráfico de escravos. O tráfico já acabou, então agora Dom Pedro pode dar de macho. Segundo, não tem mais relação comercial direta com a Inglaterra, não tem mais essa dependência que tinha antes. Ou seja, Dom Pedro ele pode peitar, e Dom Pedro peitou. Quando Dom Pedro peita a Inglaterra, a questão Christie, ela vai parar, e isso é uma informação interessante, a questão Christie vai parar no que a gente chama de arbitragem internacional. Professor, o que seria isso? Já te conto. Quando 2 países entravam em atrito, era comum chamar um terceiro país para ser o árbitro da questão. Simplificando, quando 2 países entravam em discussão, chamava-se um terceiro e perguntava-se a esse terceiro: quem que tem razão? Uma coisa super adulta, inclusive, você e seu irmão saem na porrada, os 2 se estapeiam, os 2 arrancam os cabelos, aí um grita: mãe, olha ele aí! Isso é arbitragem internacional, certo? Chama-se um terceiro país para perguntar quem tinha razão. E aí você começa a pensar nos seus borbotões: isso não vai prestar. A Inglaterra era um país poderoso, a Inglaterra era um país rico, todas as nações tinham comércio com a Inglaterra. Eu acho que o Brasil vai se dar mal. E eu vou te dar um argumento pior. O país que foi chamado para ser árbitro internacional dessa questão foi a Bélgica. Foi a Bélgica, tá? Bélgica, que você acha que é um país completamente X, era um dos países mais poderosos da época. A Bélgica é um dos países que inclusive vai liderar um pouquinho mais para frente a partilha da África, na Conferência de Berlim, tá? A Bélgica tinha um rei chamado Leopoldo, que era um dos caras mais influentes e ricos da época. O rei Leopoldo ganhou de presente pessoal uma colônia. O Congo não era colônia da Bélgica apenas. O Congo, país africano, era propriedade pessoal do rei da Bélgica, propriedade pessoal do rei Leopoldo. E o rei Leopoldo era casado com uma inglesa. Você fala: agora, Zidu, um rei da Bélgica, que é um país da Europa, que faz comércio com a Inglaterra, que é casado com uma inglesa, esse cara vai ser o árbitro internacional, nós se lascamos, certo, prof? Sabe o que o Leopoldo fez? O Leopoldo deu ganho de causa ao Brasil. Professor, mas como assim ele deu ganho de causa ao Brasil? Mano, ele deu ganho de causa ao Brasil por um motivo simples. O Brasil tem razão, não tem motivo algum
para a Inglaterra ter ganho de causa no caso desse? Só o Brasil podia ter ganho de causa, certo? E a Bélgica, de uma forma inesperada, porém correta, dá ganho de causa ao Brasil na questão Christie. Resultado, a Inglaterra rompe relações diplomáticas com o Brasil. A Inglaterra suspende relações diplomáticas com o Brasil. Nicolás, me explica isso de uma forma mais simples, tá bom? Belém, Belém, nunca mais ficarei de bem. O Brasil simplesmente foi bloqueado no Instagram, tirado do grupo de WhatsApp, bloqueado no Facebook. Apagaram as redes sociais, não teve mais mensagem de bom dia, não teve mais saudades do que a gente não viveu ainda. Acabaram todas as relações entre Brasil e Inglaterra, até 1864. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas não é possível. Você acha mesmo que o problema era o Christie? Não. Tudo isso que eu quero que você guarde. Toda essa questão, ela é reflexo das tensões abolicionistas. O que tem por trás de tudo isso é a questão abolicionista. É a discussão entre Brasil e Inglaterra. A Inglaterra querendo acabar primeiro com o tráfico, depois com a escravidão, e o Brasil levando com a barriga cada vez para mais longe. Tudo bem? Então, primeiro ponto para você guardar aqui se chama questão Christie. Até aqui tudo bem? Eu te falei que a política externa do Segundo Reinado, ela tinha dois objetivos, e o primeiro era voltar a se entender com a Inglaterra ou conciliar essa relação com a Inglaterra, e a gente acabou de entender qual foi o problema que estragou de vez. Tá? Mas a segunda questão talvez seja a mais importante da política externa do Segundo Reinado, e está relacionado ao fato do Brasil se consolidar como potência regional. Interessante porque a gente não consegue, de dentro do Brasil, enxergar a forma como o Brasil é visto pelos outros países da América. E a forma como o Brasil é visto pelos seus vizinhos é muito próxima da forma como o Brasil vê os Estados Unidos. Sabe aquela coisa do Brasil olhar para os Estados Unidos e pensar naquele grandão que se acha superior porque é maior do que todo mundo? Pois bem, esse é um pouco da relação que os outros países da América têm com o Brasil. Aliás, eu quero aqui desmentir um filósofo contemporâneo chamado Galvão Bueno. Galvão Bueno, no auge do seu ufanismo, sempre diz que todo mundo tem duas seleções do coração, a própria e a do Brasil, e todo mundo torce para o Brasil. Isso não vale para os países da América do Sul. O Brasil está longe de ser amado pelos países vizinhos. E isso não é uma novidade, isso não é só do dia de hoje. E boa parte da culpa disso está no Segundo Reinado. O Segundo Reinado, na política externa do Segundo Reinado, teve como objetivo consolidar essa hegemonia regional do Brasil, que colocou o Brasil em rota de colisão com vários países, em especial com seus vizinhos mais próximos. E aí, entre 1850 e 1865, nós temos aquilo que nós vamos chamar de guerras platinas. Tá? Se você reparar, ela começa um pouco antes da questão Christie, mas as guerras platinas vão ser pano de fundo de quase todo o Segundo Reinado. O que são essas guerras platinas? Da onde vem o nome? Basicamente, quando a gente fala de guerras platinas, nós estamos falando da reedição de uma disputa que vem do tempo colonial. As guerras platinas do século XIX, elas nada mais são do que a continuação das disputas territoriais entre a Espanha e Portugal, agora na versão colônia. Platino faz referência ao Rio da Prata. Então, quando a gente fala das guerras platinas, nós estamos falando de uma disputa pelo controle do Rio da Prata. Rio da Prata. Certo? E essa disputa pelo controle do Rio da Prata é uma disputa que a gente pode dizer que ela é dupla. É uma disputa comercial e uma disputa também territorial.
que envolve vários países. Quer ver? Quando a gente fala de disputa comercial do Rio da Prata, nós estamos falando daqueles países que têm intenções de usar o Rio da Prata como caminho para escoamento de produção. São aqueles países que olham para o Rio da Prata e veem nele potencial de comércio. Quem são eles? De um lado, a Argentina. Afinal de contas, a Argentina, ela é, entre aspas, dona de uma das margens do Rio da Prata. Do outro lado, o Brasil. Afinal de contas, o Brasil tem intenções de expansão para alcançar a saída pela margem do Rio da Prata. Mas tem um terceiro envolvido aqui, chamado Paraguai. E é interessante que o Paraguai é um país completamente diferente do que você imagina. Se eu te perguntar hoje, quando você ouve Paraguai, o que você pensa? Você pensa em cigarro falsificado, whisky roubado, tênis da Nike e um maluco falando na garantia sou eu, certo? Você nunca vai enxergar o Paraguai como que o Paraguai era no século XIX. Paraguai no século XIX era o país mais rico da América. Paraguai no século XIX era uma república, Paraguai no século XIX era autossuficiente, Paraguai no século XIX era um país com uma taxa de analfabetismo baixíssima. O Paraguai tinha por volta de 5% de analfabetos, o Brasil tinha por volta de 93% de analfabetos, tá? Paraguai era um país industrial, Paraguai era um país que não dependia daquilo que vinha da Inglaterra e que tinha intenções de se consolidar como uma potência comercial na região. Só que o Paraguai não tinha, não tem e nunca vai ter saída para o mar. O Paraguai está encaixotado, certo? O Paraguai olha para um lado, encontra a Argentina, olha para o outro, encontra o Brasil, olha para trás, dá de cara com a Bolívia. O Paraguai não tem saída para o mar, o Paraguai está no meio da América do Sul. E para um país que tem produção industrial, é necessário uma saída para o mar. E o Rio Paraguai liga no Rio da Prata, as tais bacias hidrográficas. Certo? Então, para o Paraguai é interessante esse domínio do Rio da Prata, certo? E quando a gente fala da questão territorial, vai envolver de novo a Argentina, de novo o Brasil, e aqui vai aparecer um outro país muito mais lindo, melhor do que todos os outros, o mais incrível, perfeito, inigualável de todos, que é o Uruguai, certo? Uruguai e Argentina são as duas margens do Rio da Prata. E se você lembrar lá do período colonial, o Uruguai foi motivo de disputa entre Espanha e Portugal. Os tratados de fronteiras, o Tratado de Madrid, faz com que a colônia do Sacramento passe para território espanhol, era território português, isso é o Uruguai. Os sete povos das missões, é a divisa entre Brasil e Uruguai. Certo? Toda aquela região que já tinha sido disputada por Portugal e Espanha continua sendo disputada agora por Brasil e Argentina. Brasil e Argentina personificam aqui na América as disputas metropolitanas, as disputas que antigamente tinham Espanha e Portugal como grandes personagens, certo? O que tem o Uruguai? O Uruguai não tem um grande potencial industrial, o Uruguai não tem um grande produto de exportação, o Uruguai não tem um território muito considerável nem uma população muito forte, mas o Uruguai tem uma localização estratégica. O Uruguai é a margem do Rio da Prata que tem o melhor porto natural, que é o Porto de Montevidéu, certo? E que é um país que é facilmente controlado porque ele é pequeno. Resultado, o Uruguai, recém-independente, cai nas garras de Brasil e da Argentina. Como? A partir de uma aliança política. O Uruguai tem dois partidos, um partido branco e um partido colorado, certo? O partido branco representa os interesses de Montevidéu, enquanto o partido colorado representa os interesses da elite rural uruguaia. E aí começa a se estabelecer um sistema de alianças aqui na América, no qual os colorados ligados ao campo se aliam ao Brasil, enquanto os blancos ligados à cidade se aliam à Argentina. E o Uruguai entra num período de guerras civis que vai logo depois da proclamação da independência até o final do século XIX. E nessas guerras civis você sempre vai ter participação externa. O Brasil aliado aos colorados e a Argentina aliado aos blancos. Tudo bem?
E é justamente nesse contexto que começam as intervenções militares, as guerras brasileiras. É nesse contexto de disputas que nós temos as intervenções militares brasileiras. Quando eu digo intervenções militares, estou te falando de guerras. O Brasil se envolve, por conta dessa disputa, em 3 guerras. Certo? Uma guerra, a primeira guerra de todas, se dá contra Oribe. A segunda contra Rosas. E a terceira contra Atanásio Aguirre. Tá? São esses caras, isso é muito importante que você guarde. Lembra que eu te disse? O Uruguai tem 2 partidos, um partido aliado à Argentina, Partido Blanco, e um partido aliado ao Brasil, Partido Colorado. O que vai acontecer no Uruguai? Cada vez que tem um presidente colorado no poder, os blancos, com a ajuda da Argentina, vão tentar derrubá-lo, vão tentar depô-lo através de um golpe, certo? Cada vez que o presidente é branco, o Brasil vai se aliar aos colorados para tentar depor, certo? E aqui vem o primeiro caso. Manuel Oribe, ele é presidente do Uruguai, representante do Partido Blanco, que nada mais é do que branco, acho que essa tecla zap não precisa, certo? Oribe chega ao poder através de um golpe que a Argentina o ajuda a dar e assume o governo do Uruguai por 3 anos, até que o Brasil o derruba para pôr no lugar um cara chamado Venâncio Flores, o Colorado, certo? Juntamente com a guerra contra Oribe, vem a guerra contra Rosas. Quem é Juan Manuel Rosas? Juan Manuel Rosas é o presidente da Argentina, aliado do Oribe. Sim? Então, o Brasil tira o Oribe do Uruguai e continua sua batalha contra Rosas na Argentina para tentar tirá-lo do poder. Porque além de tudo, se desgraça qualquer bobagem, na Argentina também havia 2 blocos. Você tem Buenos Aires e você tem o interior, você tem as províncias do interior. Buenos Aires é a parte da Argentina que está ligada aos blancos, enquanto as províncias do interior da Argentina estão ligadas aos colorados e ao Brasil. Por quê? Porque são aqueles que defendem os interesses da elite rural, enquanto Buenos Aires defende os interesses da elite comercial, que é mais próxima da elite branca. Rosas, ele é presidente da Argentina ligado a Buenos Aires, certo? Então, o Brasil depõe o Oribe no Uruguai e vai até a Argentina para derrubar também o Juan Manuel Rosas, certo? E coloca no lugar no Uruguai um cara chamado Venâncio Flores, colorado ligado à elite rural, que atendia aos interesses do Brasil. Acontece que um novo golpe de Estado no Uruguai derruba o Venâncio Flores e coloca no poder Atanásio Aguirre. Atanásio Aguirre também é presidente do Uruguai e também é branco. Também do Partido Branco. Certo? O que o Brasil faz? O Brasil entra em confronto para derrubar mais um presidente branco do Uruguai. E até aqui a história seria a história sem fim. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no meio disso vai entrar o Paraguai. No meio disso vai entrar o Paraguai. Eu sou paraguaio e vim aqui para matá-lo. Para quê? Paraguaio. Brincadeira. Quem é o Paraguai? Paraguai é aquele que eu te disse que é uma república industrial autossuficiente. Mas tem um detalhe, tá? O Paraguai tem um governo autoritário.
de um cara chamado Solano Lopes. Francisco Solano Lopes é o presidente da República Paraguaia, é o responsável por essa industrialização, é o responsável por esse avanço que o Paraguai vai ter de ponto de vista econômico e, ao mesmo tempo, é o responsável por esse autoritarismo, certo? E lembra que eu te falei que Solano Lopes tem intenções também no Rio da Prata. Quando o Brasil ataca Atanásio Aguirre, você vai ter a entrada do Paraguai. O Paraguai entra na questão platina. O Paraguai entra nas guerras platinas para impedir que o Brasil derrube o Atanásio Aguirre. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas por que o Paraguai está tão preocupado em derrubar o Atanásio Aguirre? Simples. O Paraguai, lembra que eu te disse? Não tem saída ao mar. O Paraguai não tem, deixa eu deixar escrito isso para você. Sem saída ao mar. O Paraguai não tem saída ao mar. E Paraguai, para poder se consolidar como potência regional, precisa do porto. Resultado, é muito mais interessante para o Paraguai que o Uruguai não seja dominado nem pelo Brasil, nem pela Argentina. É muito mais interessante preservar a autonomia uruguaia para o Paraguai, até para depois, no segundo momento, o próprio Paraguai atacá-lo, certo? O que o Paraguai faz? O Paraguai impede ou tenta impedir esse ataque do Brasil ao Atanásio Aguirre. Como? Solano Lopes, presidente paraguaio, ameaça Dom Pedro II. Se você atacar o Uruguai, eu invado você. E Dom Pedro II, cheio do espírito eu se acho porque eu sou grandão, responde para o Solano Lopes carinhosamente, vem em mim. Resultado, o Uruguai é atacado pelo Brasil para depor o Atanásio Aguirre. O Paraguai entra e invade o Brasil para tentar impedir essa intervenção. Quando o Paraguai ataca o Brasil, está formalmente iniciado o maior conflito da América Latina, chamado Guerra do Paraguai. Brasil, Tríplice Aliança, Grande Guerra. Peraí que eu já te conto. Guerra do Paraguai, Guerra do Brasil, Tríplice Aliança, Grande Guerra. Pois é. Essa guerra, que nós chamamos de Guerra do Paraguai e consideramos que o único nome possível é Guerra do Paraguai, na verdade ela tem 4 nomes. E ela tem 4 nomes porque ela tem 4 envolvidos. Quer ver? Quando a gente fala de Guerra do Paraguai, nós estamos falando de uma disputa tripla. Nós estamos falando de uma disputa política. Vamos separar aqui. Uma disputa política, certo? Uma disputa comercial e ainda uma disputa territorial. Nicolás, me explica isso mais fácil? Sim, quando a gente fala de uma disputa política, nós estamos falando de uma disputa pela hegemonia regional. Traduzindo, estamos disputando quem é que manda na região do Rio da Prata, certo? Quando a gente fala de uma disputa comercial, está voltando toda a questão do Rio da Prata, que foi o estopim, que foi o ponto de partida disso tudo. E quando a gente fala de uma questão territorial, nós estamos falando de uma questão de fronteiras. Lembrando que Uruguai e Argentina fazem fronteira, Uruguai e Brasil fazem fronteira, Paraguai e Brasil fazem fronteira, Paraguai e Argentina fazem fronteira e Brasil e Argentina também, tá? E aí, nessa disputa, nós vamos ter 2 lados. Quem são os 2 lados? De um lado, o Paraguai. E do outro lado, a chamada Tríplice Aliança.
Pelo amor de Deus, não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. Uma coisa é a Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, com a Tríplice Aliança da Guerra do Paraguai. Deixa eu fazer mais forte aqui, porque senão você não vai enxergar. Tá? E aí eu te falei dos 4 nomes, certo? Eu te falei que a guerra chama do Paraguai, do Brasil, Grande Guerra ou Guerra da Tríplice Aliança. Vamos por partes. Quem chama de Guerra do Paraguai? A gente, o Brasil, você no caso, certo? O Brasil chama de Guerra do Paraguai, que automaticamente chama de Guerra do Brasil. O que tem por trás disso, prof? Simples. Quando eu chamo de Guerra do Paraguai, eu estou dizendo, a culpa é dele. Ele começou, o problema é dele. O que o Paraguai faz? A culpa é minha, eu ponho o que eu não quero. Tó, a Guerra do Brasil. Certo? O nome Guerra do Paraguai e o nome Guerra do Brasil empurra a culpa de um para o outro. A Argentina vai chamar de Guerra da Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, você tem Argentina, Uruguai e Brasil. Esse nome Guerra da Tríplice Aliança é um pouco mais neutro, tipo, coloca a culpa um pouco em cada um. Não coloca especificamente de um lado ou do outro a culpa. Lembra que a guerra se inicia com o Brasil atacando o Uruguai e o Paraguai declarando guerra ao Brasil. Então faz sentido a Argentina ter uma postura mais neutra. E o Uruguai vai chamar simplesmente de Grande Guerra. O que faz todo sentido, porque no Uruguai 4 tiros é apocalipse, certo? Para um país de 3 milhões de habitantes, 4 tiros é o Armagedon, tá? Então é claro que para o Uruguai essa é a Grande Guerra, é a maior guerra da história do Uruguai, certo? Embora a participação do Uruguai foi para lá de precário, tá? O que você precisa entender aqui é a formação dessa Tríplice Aliança. Como, por qual motivo, razão ou circunstância, Brasil, Argentina e Uruguai se unem, sendo que na verdade, Brasil e Argentina disputavam o Uruguai. O que leva Brasil, Argentina e Uruguai a se juntarem nesse contexto? Vamos por partes. O que leva o Brasil e a Argentina a se juntarem aqui? A junção entre Brasil e Argentina é simplesmente para conter o avanço paraguaio. O Brasil e a Argentina se unem porque vem no Paraguai um potencial agressor. Lembrem que o Paraguai é um país muito à frente do Brasil e da Argentina. É muito interessante para o Brasil e para a Argentina segurar esse crescimento paraguaio, até porque os dois fazem fronteira e para o Paraguai é muito importante conseguir uma saída para o mar. Tanto faz para onde? Para o Paraguai pode ter saída para o mar invadindo a Argentina, invadindo o Brasil, invadindo o Uruguai. Então, Brasil e Argentina vão deixar de lado todas as suas diferenças em prol de conter o monstrinho que estava se formando na América, tá? A pergunta é, o que o Uruguai está fazendo aí? Porque, de certa forma, o Uruguai foi protegido pelo Paraguai. De certa forma, o Uruguai foi o início da disputa porque o Paraguai foi lá abraçar, ninguém mexe com o meu Uruguai. Pera, o uruguaio não é burro. O uruguaio não é lesado a ponto de achar que o Paraguai estava de fato defendendo. O Uruguai sabia muito bem que as intenções eram paraguaias, que as intenções eram claramente falsificadas. Tudo bem? O Paraguai não queria proteger o Uruguai. O Paraguai queria anexar o Uruguai ao seu território. Lembrando que eles não fazem fronteira, tem um pedacinho da Argentina no meio, tá? E tem um outro detalhe. Além do Uruguai saber que as intenções paraguaias eram completamente diferentes daquilo que parecia, lembra que eu te falei que o Uruguai tem 2 partidos? Os blancos ligados à Argentina e os colorados ligados ao Brasil. Ou seja, os 2 principais partidos políticos do Uruguai estão aliados, um à Argentina e o outro ao Brasil. É claro que o Uruguai vai entrar na guerra do lado do Brasil e da Argentina, certo? E tem um terceiro motivo que parece idiota, mas não é. Olha onde fica o Uruguai. O Uruguai é um país desse tamanho que fica entre o Brasil e a Argentina. Qual é a condição do Uruguai entrar em guerra com os 2 ao mesmo tempo? Sendo que o Uruguai é desse tamanho. Se o Uruguai entra em guerra ao mesmo tempo com o Brasil e com a Argentina, ele dura 15 minutos, certo? Então, por uma questão de sobrevivência, o Uruguai está na Tríplice Aliança. E até aqui era um conflito apenas sul-americano, era um conflito apenas platino. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, vai ter uma participação externa especial. Na Guerra do Paraguai, teve o apoio inglês à Tríplice Aliança. Professor, mas o que a Inglaterra tem a ver com o Paranauê? Nada.
A Inglaterra não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai. Mas a Inglaterra quer ter a ver com a Guerra do Paraguai. Sabe por quê? Porque a Inglaterra, ela vê no Paraguai uma ameaça. A Inglaterra, ela vê no Paraguai um potencial concorrente. A Inglaterra, ela vê no Paraguai alguém que, se vencedor, pode começar a produzir e exportar para os outros países da América. Lembra, Paraguai tem indústria. Se Paraguai ganha saída para o mar, Paraguai se torna uma potência. Então, a Inglaterra começa a pensar em formas de destruir esse crescimento paraguaio. Aliás, se você reparar, 1864 é o mesmo ano que eu te falei que se encerra a questão diplomática chamada questão Christie. Ou seja, lembra que o Brasil tinha sido bloqueado nas redes sociais? Lembra que a Inglaterra tinha ficado de mal forever do Brasil? Então, a Inglaterra nessa hora manda aquela mensagem pro Dom Pedro: oi, sumido, tudo bem? A Inglaterra começa a olhar para o Brasil com carinho de novo, porque o Brasil era o caminho para a Inglaterra arrebentar o sonho industrial paraguaio, certo? Resultado, nós temos de um lado o Paraguai, do outro lado o Brasil, Argentina, Uruguai, com o apoio da Inglaterra. Só que se você não tomar cuidado, você acha que a Tríplice Aliança é muito forte, e você acha que essa guerra é uma guerra muito simples de ser vencida. 6 anos de guerra. O Paraguai tinha um exército inicialmente muito superior ao exército da Tríplice Aliança. O Uruguai é café com leite, o Uruguai não conta, tudo bem? O exército uruguaio é uma desgraça. A Argentina e o Brasil nunca lutaram juntos na Guerra do Paraguai. Apesar de eles estarem no mesmo bloco, havia campanhas militares argentinas e campanhas militares brasileiras no primeiro momento. Inclusive porque nem a Argentina nem o Brasil se olhavam como potenciais aliados. A Argentina e o Brasil se olhavam na Guerra do Paraguai como um relacionamento circunstancial. A gente não se gosta, mas nesse momento é conveniente estarmos do mesmo lado. Mas não havia uma identidade, não havia um projeto, tudo bem? Havia uma certa desconfiança entre os dois lados. Sim? E a Inglaterra também não se sujou formalmente na Guerra do Paraguai a ponto de mandar soldados para cá. A Inglaterra vendia armas, a Inglaterra dava coach militar, mas a Inglaterra não veio lutar na Guerra do Paraguai. Segredo, até porque a Inglaterra, no início da Guerra do Paraguai, está muito mais interessada na Guerra Civil Americana. E a Guerra Civil Americana acabou em 65. Tudo bem? Isso aqui é contemporâneo ao final da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Isso um dia vai ser importante. Tudo bem? Ou seja, apesar do apoio inglês à Tríplice Aliança, a Tríplice Aliança ela é razoavelmente fraca. E quando a gente fala do Brasil, o Brasil tem um problema enorme de formar exército. O Brasil não tem um exército, certo? Quando a gente fala da Guerra do Paraguai, nós precisamos entender que existem 3 grandes problemas a ser consertados aqui. Primeiro grande problema: a aparente, a inicial superioridade bélica paraguaia. Superioridade bélica paraguaia. Paraguai tem armas, Paraguai tem indústria. Paraguai é muito mais forte militarmente do que qualquer outro país, tá? Segundo problema, as divergências na Tríplice Aliança. Nós estamos juntos, mas a gente não se gosta. Nós estamos juntos porque temos um inimigo comum, mas a gente não confia um no outro não. E terceiro, e esse é muito importante, a ausência de uma identidade militar. Isso é muito importante no caso do Brasil. Você já parou para pensar que o Brasil não tem exército? Você já parou para pensar que o Brasil nunca teve uma guerra formal? O Brasil não teve guerra de independência. O Brasil teve batalhas avulsas de independência, mas não teve uma guerra, portanto nunca formou um exército. E pós-independência, o Brasil teve que lutar para evitar a fragmentação territorial.
O Brasil teve que combater a revolta separatista. Tanto é que o exército brasileiro está rachado. Uma parte é o exército, outra parte é a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é criada pelos regentes porque não confia no exército. Você percebe que o Brasil não tem exército? E quando inicia-se a Guerra do Paraguai, o Brasil não tem soldado para enviar para o Paraguai. A ponto de Dom Pedro II baixar um recrutamento forçado de guerra. Todo homem solteiro, maior de idade, que não trabalhasse, era obrigado a ir para a guerra. Sabe o que aconteceu? Disparou o índice de casamentos. A galera decidiu casar para ir para a guerra. Trabalhar que é bom, ninguém quer, certo? A galera decidiu casar para ir para a guerra, porque ninguém queria ir para a guerra. Resultado, Dom Pedro obriga os fazendeiros a ou mandarem o próprio filho ou mandarem escravos. O que os fazendeiros fazem? Começam a mandar escravos para a guerra. Pera, professor, você está dizendo que o Brasil mandou escravo para a guerra? Isso vai dar ruim, não vai? Mano, se tem uma coisa que não se faz nessa vida é mandar escravo para a guerra. Porque se você me dá arma e eu sou seu escravo, dá uma chance que eu dou o primeiro tiro. Mandar escravo para a guerra entra na categoria coisas que só o Brasil faz por você. Só que tem um agravante. Não é a primeira vez que Dom Pedro manda escravo para uma guerra. Lembra do final da Farroupilha? No final da Farroupilha, Dom Pedro coloca os escravos para lutar contra os farrapos, oferece a liberdade àqueles que lutassem, derrota os farrapos e não liberta ninguém. Você acha mesmo que os escravos vão lutar com uma convicção, uma vontade? Você percebe que o exército brasileiro ele é muito ruim nesse primeiro momento? Conclusão, de 64 até 67, mais ou menos, a guerra tem sucessivas vitórias paraguaias. Nenhuma vitória paraguaia chegou a colocar em risco o Brasil. O Paraguai mais se defendia e evitava ataques do que propriamente atacava o Brasil. Mas até 67, pelo menos, o Brasil não conseguia chegar perto de atacar mesmo o Paraguai. E as batalhas eram longas e as batalhas matavam uma porrada de gente, mas o Brasil não conseguia avançar territorialmente. Mas o Brasil tinha uma vantagem. Qual é a grande vantagem que o Brasil tem aqui? Uma vantagem numérica. O Paraguai, que é belicamente superior, o Paraguai tem pouquíssima gente, o Paraguai tem pouquíssimas pessoas, certo? E a guerra vai se prolongando, e enquanto o Brasil consegue, nem que seja com escravos, suprir a falta de soldados, o Paraguai não. E enquanto a guerra vai se desenrolando, o Paraguai vai se enfraquecendo, não só pelo parque industrial que está sendo suspenso pela guerra, mas pela falta de soldados. Resultado, chega um momento lá para 68 em que o Paraguai não tem mais como suprir a falta de soldados. E aí começam as vitórias brasileiras. Em 69, o Brasil já tinha a guerra praticamente ganha. Mas aí vem um detalhe curioso. O Brasil tinha a guerra praticamente ganha lá para o final de 69 e a guerra acaba lá para metade de 70. O que acontece nesses 6 meses finais da guerra? O Brasil cerca Solano Lopes, mas não o prende, e enquanto isso vai destruindo todas as fábricas paraguaias. O Brasil destruiu o Parque Industrial do Paraguai. O Brasil acabou com todas as indústrias paraguaias. E eu te pergunto, era o Brasil que estava preocupado com isso? Era o Brasil que queria acabar com as fábricas paraguaias? Eu acho que não. Eu acho que o Brasil ali acabou de fazer um serviço encomendado. Quem é que queria destruir as fábricas paraguaias? Na reação bovina inevitável. Inglaterra. Lembra que eu te falei que nem todo mundo adora o Brasil? Olha o Paraguai. Você acha mesmo que o Paraguai adora o Brasil? O Paraguai teve todas as suas fábricas destruídas pelo Brasil. Quando a última fábrica foi destruída, o Brasil prendeu Solano Lopes e encerrou a Guerra do Paraguai. Mas a guerra custou ao Paraguai o Paraguai. Quer ver? Vamos entender rapidamente os efeitos da Guerra do Paraguai. O que a guerra custou para o Paraguai? Vamos fazer assim, colocar aqui efeitos. E vamos separar os efeitos em duas partes. De um lado, os efeitos para o Paraguai.
que a guerra custou ao Paraguai? Pouca coisa. A guerra custou para o Paraguai uma violenta queda demográfica. O Paraguai perdeu 90% dos homens e 70% da população aproximadamente. Gente, isso é surreal. 3 a cada 4 paraguaios morreram e 9 a cada 10 homens morreram. Isso significa que o Paraguai acabou a guerra com um exército formado basicamente por mulheres e crianças. Isso significa que o Paraguai acaba a guerra, certo? Sem mais condições, nem de mandar soldados, nem de recuperar. Por quê? Porque agora a população economicamente ativa do Paraguai também inexiste. E agora o Paraguai entra numa encruzilhada, porque tem uma população formada basicamente por mulheres. Essas mulheres precisam trabalhar, porque os homens foram todos mortos, ou quase todos mortos na guerra. Só que ao mesmo tempo, o Paraguai precisa dessas mulheres para recuperar sua população. Olha como a situação é desesperadora para o Paraguai. E olha como o Paraguai vai precisar de séculos para se recuperar. Aliás, não se recuperou até hoje. Porque você precisaria dessa geração que sobraram 10% de homens, que esses 10% de homens tivessem filhos e que esses filhos nascessem homens. Mas a probabilidade aí é 50%. Não dá para garantir que vai nascer homem. Então isso deveria acontecer 2, 3, 4 vezes até recuperar a população. Coisa que o Paraguai até hoje não recuperou. Hoje o Paraguai é um país com um pouco mais de 4 milhões e meio de pessoas. Tem por volta de 4 milhões e 800 mil pessoas. Ou seja, o Paraguai é um país demograficamente pequeno nesse momento. Para o Paraguai, a guerra custa a perda de 1/3 do território. O Paraguai abre mão, perde 1/3 do seu território por conta da guerra. Desse 1/3 do território, a maior parte fica com o Brasil, chama Mato Grosso do Sul, mas tem uma parte que fica também com a Argentina, certo? O Paraguai perde um pedaço considerável do território. Aliás, é muito interessante, porque o território que o Brasil ganha não é tão importante quanto o que o Paraguai perde. Para o Brasil não faz tanta diferença assim, mas para o Paraguai faz uma diferença absurda, tá? E principalmente, a guerra custou ao Paraguai o fim do projeto industrial. E nessa hora a Inglaterra pira. O projeto industrial paraguaio, ele foi para o saco. O projeto industrial paraguaio desapareceu pós-guerra do Paraguai. Professor, o Paraguai se ferrou. Quer dizer que para o Brasil foi ótimo? Não. Vamos ver aqui. Brasil. O que a guerra causou para o Brasil? Primeiro, para o Brasil, a guerra causou um enorme endividamento. A amizade colorida entre Brasil e Inglaterra era cara. Tudo bem? A relação entre Brasil e Inglaterra volta. Significa que o Brasil de novo começa a pegar empréstimos ingleses. Significa que o Brasil de novo começa a se sujeitar aos interesses ingleses. Isso significa que o Brasil de novo se endivida com a Inglaterra. E se endividar com a Inglaterra vai fazer com que as pressões inglesas em relação à abolição voltem. Só que a Guerra do Paraguai acaba acelerando o caminho. A Guerra do Paraguai vai promover o declínio da escravidão. Prof, mas por que isso? Lembra que eu te falei que o Brasil manda escravos para a guerra? Pois bem, os escravos brasileiros que vão para a guerra, eles vão com a promessa de alforria na volta. E aí a situação começa a complicar. Primeiro, porque já aconteceu uma vez que houve essa promessa e não rolou. Dom Pedro não pode dar de louco de novo, ele sabe que vai ter que cumprir. Segundo, porque os escravos que foram para a guerra, eles sabem perfeitamente que Dom Pedro já trollou um tanto lá atrás. Então, boa parte desses escravos que vai para a guerra, foge. Eles não vão para a guerra. Lembra que você deu uma arma na mão dele, tudo bem? Boa parte desses escravos foge. Então, um tanto de escravos pega a arma e sai correndo. Não vai para a guerra coisa nenhuma. Outro tanto dos escravos que vai, morre. Afinal de contas, é uma guerra. Tudo bem que as condições do exército brasileiro era uma mistura de cruz credo, Deus me livre. Então, boa parte dos soldados que vai, morre, escravos.
outra parte foge e outra parte volta e é liberta. Pera, ou vai e morre, ou vai e foge, ou vai e volta e é liberto. Nos 3 casos você perdeu um escravo. A Guerra do Paraguai começa a colocar em xeque a escravidão. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas como que o Brasil ganha a guerra? Porque no final da guerra, lembra que eu te falei que até 67 soldava o Paraguai? Dom Pedro chama de volta pessoas que estavam na reserva militar. Dentre eles, o Duque de Caxias, o cara que combateu a balaiada e a farroupilha. Dentre eles, o Conde de, que era parente de Dom Pedro. Tudo bem? E esses militares, eles acabam se transformando em heróis de guerra. E aqui a situação começa a mudar. Porque agora, pela primeira vez na história do Brasil, você tem um exército vitorioso. E que isso vai gerar um aumento do prestígio militar. Professor, mas qual é o problema disso? Aparentemente nenhum. O problema é que esse exército que começa a estar prestigiado, por lei, ele não pode votar, ele não pode ser votado, ele não pode fazer críticas públicas ao imperador. Ou seja, os militares estão completamente excluídos da vida pública. E a partir do momento que eles se transformam em heróis, isso começa a mudar. Diante desse cenário, o exército exige reconhecimento. E quando eu te falo de reconhecimento, eu não estou te dizendo uma medalhinha. O exército exige direitos. O exército exige participação. O exército exige envolvimento nos assuntos públicos. Ele não tem. Aos poucos, o exército começa a entrar em rota de colisão com Dom Pedro II. O que eu quero que você perceba? A Guerra do Paraguai, apesar de uma vitória da Tríplice Aliança, apesar da vitória militar que o Brasil tem, a Guerra do Paraguai acabou custando caríssimo para Dom Pedro II e para o Império. Um império que era baseado na escravidão, e a escravidão entrou em xeque. Um império que era baseado na autoridade do imperador, que agora começa a ser questionada. Um império que vivia anos de estabilidade, só que essa estabilidade aos poucos vai começar a desaparecer. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Certo? Tchau, tchau, obrigado. Até o próximo vídeo.